Por alguma razão, as pessoas acreditam que para você ser um projetista de imóveis ou um projetista de interiores, você precisa basicamente entender um software 3D, que mais? Usar um pouco de computador, tentar extrair a ideia do teu cliente a respeito de um grande sonho, um projeto idealizado que você pode executar numa loja de imóveis planejados, se você tem a pretensão de trabalhar em uma, ou de repente em um escritório de arquitetura, se você tem o seu próprio negócio ou deseja montar um. Essencialmente, as pessoas têm uma ideia de que para ser um projetista, você precisa operar o computador de uma forma simplória e fazer os projetos, construir os projetos, atendendo uma demanda de mercado. Essas ideias, sim, claro, tem um bom fundo de verdade, você vai fazer sim, são partes de um processo do que você vai precisar entender, se principalmente você tem o objetivo de trabalhar nesse mercado, de postular uma vaga nesse mercado em uma das funções que eu falei. Hoje, nessa aula, você vai aprender os 3 pilares principais para ser um projetista e não um projetista qualquer, um projetista de protagonismo, para ser um profissional de vendas qualificado e entrar com força nesse mercado. Primeiro, eu sou Djalma Almeida e eu sou CEO da B2B Treinamentos, que é uma empresa que prepara profissionais também para o mercado moveleiro. Esse é um dos setores que a gente trabalha. Inclusive veio a ideia e atendendo a muitos pedidos, a gente gravou um treinamento para explicar para as pessoas qual seria o caminho que elas têm que percorrer, porque as ideias são muitas e principalmente as pessoas têm uma visão distorcida a respeito do que é o mercado de interiores, especificamente para ser um projetista de imóveis. Em primeiro lugar, o que é um projetista de imóveis? Certo? Eu já vou te responder, mas antes o que você tem que avaliar? Você está aí nesse exato momento, pode ser que você esteja numa transição de carreira e tentando aí avaliar se compensa ou não essa mudança e você quer se sentir seguro, lógico, então esse é o caminho. Eu vou te explicar tudo e você vai conseguir fazer uma avaliação precisa se compensa ou não. Antes, o que você tem que pensar é o seguinte: você está no ponto A, que pode ser nesse exato momento, inclusive um outro setor, um outro ramo de atividade, pode ser que você trabalhe com farmácia ou tem uma papelaria. Não sei, estou tentando imaginar aí que você tem um caminho a percorrer. No ponto A, você com os teus recursos internos, ou seja, o que será necessário para trabalhar nesse mercado? Vamos avaliar daqui a pouquinho. Você do ponto A até o ponto B, que é exatamente onde você quer chegar. Então, qual que é a estratégia que você vai usar para chegar do ponto A até o ponto B? O caminho é exatamente a estratégia, aquilo que você vai fazer para chegar onde você quer. Agora, você vai começar a entender o que você vai precisar. Agora, o que o projetista de imóveis faz? Imagina uma pessoa que acabou de comprar um imóvel, um apartamento, uma casa, e essa pessoa precisa compor aí a parte de interiores, mobiliar esse imóvel, colocar armário, colocar sofá, uma estante, e claro, essa pessoa tem uma necessidade e talvez na cabeça dela ela queira colocar tudo nesse imóvel. Lógico, a gente quer comprar alguma coisa, principalmente o sonho da casa própria, só que quando você entra lá, você quer colocar a sua vida lá dentro dessa casa. Naturalmente, esse imóvel ele tem uma limitação, um espaço físico ele é limitado. E o design de interiores, o projetista de imóveis, ele trabalha essa limitação dos espaços para tentar harmonizar um projeto que atenda às necessidades desse cliente. Então, o segredo é essencialmente entender qual que é a demanda e a necessidade e personalizar um projeto que vai de acordo com o que esse cliente precisa. Bom, agora vale a pena? É bem remunerado? Como é que é a dinâmica? Como é que é a rotina? Você já vai entender. É fundamental que você veja até o final para você ter as respostas que você precisa. Essencialmente, então, como eu dizia, você vai precisar de 3 pilares, não se esqueça. Bom, sem muita enrolação, vamos direto para os 3 pilares que separam você de ser um projetista profissional. Então vamos lá, o primeiro pilar é
Operar um programa que se chama Promob, você já deve ter ouvido falar, se não ouviu ainda, você já vai entender o porquê ele é tão importante, o porquê ele é usado por 95% do mercado de profissionais de interiores, arquitetura, marcenaria, com o mercado moveleiro de uma forma geral. Que mais? Entendendo as regras do jogo. As regras do jogo são importantes porque tudo tem regra, né? Não dá para você fazer as coisas de acordo com a sua cabeça, você já vai entender como que isso funciona. Em terceiro e último lugar é a monetização, ou seja, como é que você vai transacionar isso. Se você deseja fazer projetos de imóveis, você vai trabalhar por conta ou vai trabalhar em alguma loja, você de alguma forma precisa saber como vender, como que você vai transformar isso em dinheiro, em receita para você, para o teu negócio ou para a empresa que você vai trabalhar, no caso de você ser aí funcionário e de ter um objetivo de trabalhar para alguma loja de imóveis. Vamos seguir adiante, a gente já vai para o primeiro pilar e falar da ferramenta do Promob, mas antes eu queria que você parasse para refletir duas questões importantes. A primeira delas se você não gosta de fazer projetos, e pode ser que você nem esteja fazendo projetos agora, você está aí num segmento que você não tem nem ideia de como é que é, mas o simples fato de pensar em compor um ambiente de interiores, e eu não estou te falando, não, Djalma, eu tenho receio porque eu não conheço. Esquece isso, você não conhece, você aprende, esse não é o ponto. O ponto eu não gosto, eu não tenho paciência, não teria paciência para fazer composição de ambientes internos. Bom, isso é um ponto. Esse é um ponto que eu queria que você parasse, a gente já volta nele. Se você não gosta de relacionamento humano, de conversar, de interagir socialmente com as pessoas, se você não tem paciência de conversar com as pessoas, esses dois pontos são importantes. E se você não gosta de fazer nenhuma dessas duas coisas, talvez você tenha que reconsiderar, porque essencialmente, para ser um projetista de imóveis, isso implica em ter que se relacionar com as pessoas e ter que fazer projetos, tem que tentar pensar em soluções para o teu cliente. Então, isso são coisas para você considerar antes de seguir adiante. Agora, você tomou a decisão? Bora! Então vamos voltar. Agora a gente vai fazer essa viagem, então não se esqueça que você está no ponto A, o ponto B, o ponto A é onde você está, o ponto B é ser um projetista profissional. Então imagina que isso é uma viagem, vamos subir a bordo no barco, né? Só que não pode ser qualquer barco, senão você vai fazer uma viagem de barco, você não vai subir numa jangada, porque se não tem segurança nenhuma, então você não chega. Tem que ser com segurança. Para ir com segurança tem que ser com esses três pilares para você ser um projetista profissional e principalmente de alta performance. Sem enrolation, o primeiro pilar é o Promob. Promob, para quem não sabe, ele é o software que é usado por mais de 95% dos profissionais do mercado. Para que você entenda, o Promob é o programa que você vai desenvolver, o programa 3D que você vai fazer os projetos. Então, o Promob é para o projetista, assim como o hospital é para o médico. Nossa, como assim, Djalma? Então vamos lá. O médico no hospital, ele faz cirurgias, ele faz consultas, ele faz exames, diagnósticos, ele faz as medicações, ele é o médico, mas ele precisa de toda uma infraestrutura para fazer com que os conhecimentos dele, que não são suficientes para resolver a questão, um problema de doença, um problema de saúde que esse paciente possa vir a ter, ele precisa de toda uma infraestrutura para poder dar o respaldo e conseguir fazer o tratamento desse paciente. Agora vamos voltar para a nossa realidade. O Promob é exatamente isso que ele faz. Ele é o carro de corrida do piloto de Fórmula 1. É a ferramenta que você vai operar, você que quer ser um projetista, para fazer os projetos. E o bacana do Promob, e olha que eu não recebo nada da Promob para estar defendendo aqui com unhas e dentes, isso é uma opinião totalmente isenta de influência, então estou falando por livre e espontânea vontade e por conhecimento de causa. É simplesmente uma constatação. O Promob é bacana porque ele integra a maior quantidade de funcionalidades, e ferramentas dentro de um programa só. Você não precisa trabalhar com CAD, com SketchUp, com vários programas para ter aí um resultado final. Você tem uma ferramenta e você consegue integrar tudo isso.
Para operar esse software, você não precisa ser um exímio conhecedor de informática, você tem que ter conhecimentos e fundamentos básicos de internet, saber mexer com o mouse, entender como acessar a internet, mexer com o mouse, mexer com o teclado, enfim, é bem tranquilo, saber salvar arquivo. Ele é um programa meio que intuitivo, você tem os caminhos certos, você precisa saber operar, assim como no caso do hospital e o médico, a relação hospital e médico, você tem lá os operadores de raio-x, que mais? Os enfermeiros, são profissionais que entendem e sabem operar aquilo que eles fazem de ofício. Então, o Promob, ele é uma ferramenta muito poderosa, só que você tem que ter a competência para poder saber explorar o máximo dela e usar os caminhos certos, porque o programa ele aceita tudo, né? O programa aceita tudo. E não entender do Promob é um problema? Sim, é um problema porque primeiro você gasta mais tempo do que você deveria gastar, faz atendimentos e apresentações sem explorar o máximo do que a ferramenta pode te trazer aí, implementar aí os padrões dentro da empresa ou dentro do negócio com mais precisão e eficiência. Dá para dizer também que gastar muito mais material do que você poderia gastar, sendo que você tem uma ferramenta que te fornece essa precisão. Você tem como calcular, fazer os cálculos precisos de quanto que você vai gastar para não ter desperdício, né? Para o dinheiro não sair pelo ladrão. Agora, somente com o Promob eu consigo chegar lá, Djalma? Não. Infelizmente não, e é um erro que acontece com muita gente. Muitas pessoas acreditam que o Promob, se você souber dominar, somente com o Promob você consegue chegar onde você precisa, que é ser um projetista bem-sucedido. É somente a ferramenta. Entretanto, se a gente pensar que os 3 pilares, eles funcionam como um tripé, se ele não tiver uma das pernas, ele cai. Justamente isso. Então, você vai precisar do nosso segundo pilar, que são os fundamentos. Imagina que uma jornalista vai fazer uma entrevista com uma entrevistada famosa e ela quer fazer aí uma entrevista para revista. Revista não, que é uma coisa meio que ultrapassada. Vamos para uma coisa mais contemporânea, para um blog. E o blog dela vai entrevistar aí uma pessoa famosa. Ela começa um bate-papo, a pessoa começa a responder as coisas que essa jornalista pergunta, só que na hora de fazer a edição final, aquela que vai para o blog, escrita para o blog, ela muda algumas coisas de forma que altera aí a percepção do leitor, né? Fica uma coisa meio que tendenciosa. Ela pegou a informação, manobrou, deformou um pouco da opinião e da resposta dessa entrevistada e fez uma coisa que não foi muito legal. Na verdade, não foi nada legal. Ou seja, o papel, ele aceita tudo, em outras palavras, da mesma forma que o Promob. O Promob, ele aceita toda a informação que você for jogar nele. Você colocou uma medida errada, ele vai aceitar. Se você colocar uma distância, um distanciamento errado, uma disposição errada, por exemplo, um armário na frente de um sifão, um ponto hidráulico, ele vai aceitar. O Promob não consegue fazer essa avaliação. Ou seja, é preciso saber sobre leis e regras de projetos, que são os fundamentos que vão te ajudar a não cometer nenhum erro capital, para que você saiba exatamente o que está fazendo. Como seria você, depois de comprar o seu projeto, você está lá, os montadores instalaram o teu projeto na sua casa, ficou muito bacana, ficou muito bonito, o acabamento é muito refinado dos montadores que fizeram o trabalho, da empresa que te atendeu, e você tem um trabalho onde você, digamos que você se vista social. Então você usa terno, e aí você chega do teu trabalho, vai colocar suas roupas dentro do armário, só que quando você vai colocar lá o teu blazer, o seu terno, não coube. Deixaram um espaço de 50 centímetros para o seu terno, o que significa que ele vai ficar dobrado. Imagina que surpresa desagradável. Agora imagina que você vai sentar na mesa para tomar um café da manhã, fazer tua refeição, só que quando você senta, coloca a sua cadeira
a mesa fica muito para baixo e você não consegue, você tem que se escorar para abaixar para poder fazer tua refeição, ou seja, o banco acabou ficando muito maior e esse banco você fez justamente com o design de interiores, com a empresa de móveis planejados e isso ficou inadequado, a ergonomia não ficou bom. Você imagina? Mas um pecado capital, uma regra que com toda certeza não foi levada a sério por esse projetista, por esse design de interiores. Você vê como é importante respeitar os fundamentos aí e as regras de projeto para que você não faça aí uma bobagem ou nenhuma barbeiragem na hora de montar um projeto para um cliente. Quem precisa ter esses fundamentos, essas normas, saber dessas regras de projeto, é quem pensa, quem está idealizando, quem é um engenheiro, um mentor intelectual de que está montando aí, a pessoa que está montando o projeto. O cliente ele não sabe dessas regras. Ele é o leigo na história, se bem que o cliente ele é muito bem informado nos dias de hoje. E isso, inclusive, pode fazer com que essa pessoa, esse profissional, ele perca uma venda, perca um negócio, se esse cliente souber de como funciona. O cliente ele pode virar e falar assim, poxa, peraí, mas não está muito baixa essa mesa? Esse micro-ondas não está muito alto? Será que esse espaço que você deixou aí reservado para o armário, para eu colocar os meus ternos, será que não é muito estreito? Se o cliente chegar a essa conclusão, ele vai perder aí a credibilidade. Aí o consultor ele cai numa objeção de primeiro nível, que é o quê? Não confio no profissional. Se ele não confia no profissional, a gente está falando aí de valor agregado, a gente está falando de valor alto. Um projeto ele custa 100, 150 mil, 200 mil. Ninguém faz um investimento dessa importância em um profissional numa empresa que ele desconfia. Por isso, a importância de você saber fazer um projeto bem feito, mas respeitando as regras para que você, novamente, não cometa nenhum erro capital. Se esse profissional ele não conhece um fundamento, ele não sabe como montar um projeto respeitando os parâmetros e aumentando a autoridade, fazendo com que esse consumidor ele fique seguro, esse cliente fique confiante, totalmente confiante na empresa, ele explode praticamente o nosso terceiro pilar, que é o fechamento do negócio. Em outras palavras, aqui você vai entender que saber negociar, usar a comunicação, entender um pouco de influência e saber principalmente vender o seu peixe muda violentamente o teu resultado. Vamos por exemplo aqui, o Jassa, ele é o cabeleireiro dos famosos, principalmente do Silvio Santos. Um corte no salão do Jassa não custa menos do que R$300. Agora, tem aí um exemplo hipotético de um cabeleireiro que se chama Jacinto, que cobra R$30 o corte. Se a gente for desconstruir o sucesso do Jassa, a diferença entre o Jassa que cobra R$300 e o Jacinto que cobra R$30, o abismo que existe entre eles, vamos tentar usar aí, tentar entender as técnicas que o Jassa usa. Ele usa a técnica de influência e persuasão. Uma delas é a autoridade, a que prevalece aí, ou seja, ele é o cabeleireiro das celebridades. O simples fato de cortar o cabelo do Silvio Santos já atribui a ele um status de cabeleireiro do nível classe A. Ele corta o cabelo do Silvio Santos, que tem uma projeção, ele é uma pessoa pública, aparece todo o tempo, ele jamais iria aparecer com o cabelo feio. Por isso, a diferença entre R$30 que o Jacinto cobra e R$300 que o Jassa cobra. E essa técnica que o Jassa usa de autoridade coloca ele numa categoria própria, ou seja, cabeleireiro das celebridades, né? Ele é uma autoridade. Essa é uma das técnicas, existem outras, claro. Vamos tentar harmonizar aqui aquilo que a gente entende como os 3 pilares. Vamos voltar para aquele exemplo do médico. Um bom médico, ele precisa ser bom para ter sucesso. É lógico que ele precisa entender as técnicas da medicina, os avanços, ele precisa entender dos compostos,
Justamente para poder fazer um diagnóstico preciso, ele precisa estar antenado no que acontece na evolução da tecnologia e na saúde. Lógico, só que ele não resolve sozinho, ele precisa de uma infraestrutura, ou seja, ele precisa de aparelhos modernos, daí entra a tecnologia, ele precisa de profissionais que façam aí o raio-x, entreguem um raio-x, uma ressonância muito bem feita para ele poder fazer a leitura. Ele precisa de uma infraestrutura, senão ele não resolve as coisas sozinho. Não nessa época, mas houve uma época em que eu tinha aí dois consultores com virtudes diferentes. Eles tinham características e virtudes diferentes dentro da mesma equipe. Um entendia muito bem da parte da tecnologia, ele entendia da parte técnica, entendia saber muito bem fazer a leitura dos dados, entendia muito bem de computador, da informática, e só que ele deixava um pouco a desejar na parte de atendimento, ele era muito frio e precisava trabalhar essa parte. Por outro lado, eu tinha aí um outro consultor que ele não mandava bem na parte técnica, ele não era muito habilidoso de entender e fazer a leitura dos dados, entretanto, ele mandava muito bem no relacionamento, ele pegava vínculo fácil com as pessoas e conversava bem, e daqui a pouco estava dando risada, e enfim, ele fazia essa conexão muito bem feita. Em outras palavras, isso já não seria possível hoje, uma pessoa que domina a parte técnica e não se dá bem com o relacionamento humano, principalmente quem vai fazer atendimento a público, não tem como. Uma pessoa que não transita bem entre relacionamento e parte técnica está fora. É assim, isso funciona como um conjunto, uma coisa complementa a outra. É preciso que um profissional, para que ele seja completo, ele domine vários fundamentos. Você pega, por exemplo, o Messi, ele tem um talento que só Deus deu para ele, ele é fantástico, tem uma aptidão incrível e, entretanto, se ele não tiver um condicionamento físico adequado, principalmente num esporte de alta performance, ele está fora, ele não vai conseguir correr do marcador, vai acabar perdendo os gols, não tendo fôlego. É preciso que ele tenha aí a consciência, e ele tem, que precisa trabalhar todos os fundamentos, tanto físico quanto técnico, são coisas que se complementam. Isso significa que, para dominar e ser um projetista profissional, é preciso sim dominar os três pilares, tanto parte técnica quanto relacionamento, emocional, e isso é um conjunto de fatores que levam o profissional a ter êxito e a ter sucesso. E por que é tão importante você estar preparado principalmente nesses três pilares? Porque pensa comigo, imagina que uma parte da sua mente, que se chama amígdala, ela é responsável pelos comandos primários emocionais que você tem, né? É uma parte do seu cérebro que não tem muitas funções, ela tem uma limitação de processamento, e para você entender melhor como é que ela funciona, imagina que você está atravessando uma rua, né, e aí um carro para e freia em cima de você. Aquele gelado, não aconteceu nada, foi por pouco, mas a sensação que você teve, aquele frio na barriga, seu sangue gelando, né? Falta oxigênio para o teu cérebro, seu sangue ele é drenado, né? E você não consegue nem enxergar direito, o seu cérebro fica sem oxigênio, deixa você igual um macaco bêbado, você está muito nervoso, enfim, você está em pânico, essa que é a grande verdade. É exatamente esse o sentimento que você sente toda vez que te perguntam uma coisa e você não tem uma resposta de bate-pronto para dar para essa pessoa. A sua mente, né, ela sente primeiro e depois o seu corpo reage a esse sentimento, né, quando não tem controle do que está acontecendo. E principalmente a resposta para dar para essa pessoa. Eu não tenho tempo necessário aqui, lógico, para ensinar cada uma dessas etapas, o que foi dito aqui nesse treinamento, porque existem vários passos e aulas, né, que não caberiam aqui, principalmente para falar dessas três fases. E é por isso que eu criei um treinamento, como fazer tudo isso, como entender tudo isso com excelência, para que as pessoas elas soubessem exatamente o que fazer em cada uma dessas etapas. Foi daí que nasceu o Projetista de Elite, que é um treinamento profissional e exclusivo, né, para projetistas de móveis, onde eu e a Raquel Barradas
nós te ensinamos passo a passo de tudo que você precisa saber para conseguir sucesso nesse mercado. Mesmo que você não tenha a mínima ideia do que fazer, nem noção de projeto, que você venha de um outro setor, você não saiba lufas do que é projeto. Eu espero que você tenha aprendido aí os fundamentos do que é preciso para ser um projetista profissional e nos vemos na nossa próxima aula. Um grande abraço para você.